iniciando o nosso segundo dia dos nossos encontros com o grupo interessado no nosso assunto aqui, Pais e Filhos no Mundo Atual, Semana Pais e Filhos, que traz a cada dia um tema novo, para que de ontem, quando começamos até quinta, quando terminaremos, possamos ter dado um apanhado assim em temas interessantes, alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos, e mesmo aqueles conhecidos a gente tentando dar um temperinho assim para instigar todos nós a alegria de conhecer mais sobre essas dinâmicas possíveis nas nossas relações dentro da família, começando pela relação entre pais e filhos, porque quando a gente está olhando para os nossos filhos, a gente também traz dentro da gente o nosso lado, que também um dia foi filho e permanece sendo, porque a gente não deixa de ser, mesmo quando adulto, e a lembrança também que a gente tem como netos, lembranças dos nossos avós, tudo isso a gente vai passando de uma certa maneira para frente, e nesses diferentes lugares, né? Nem chamo de papel, mas lugares que a gente tem dentro desse conjunto da família. E fico feliz de estar aqui hoje, no segundo dia da nossa semana aqui com vocês, para falar dos diferentes temas. Hoje nós vamos falar sobre as dinâmicas das crianças, que todos nós, no fundo, permanecemos sendo, mas, enfim, dinâmica mais infantil e a sensação do pertencimento, aquelas dinâmicas que levam as crianças aos primeiros movimentos na direção do pertencimento dentro das famílias. Nós fizemos um grupo de WhatsApp, na verdade temos 2 grupos. A ideia é permanecer com esses grupos até quinta-feira, dia 9, quando faremos o nosso último encontro. Falei assim ontem, eu tive que consertar, lógico que a gente vai deixar os materiais até o dia 10, né, que é sexta-feira, também porque a gente está postando todo dia, assim como fizemos hoje, já postamos uns breves minutos do encontro de ontem, acho que tem uma parte com 4 a 5 minutos do que nós falamos ontem. Já está pronto, ficou pronto há 2 minutos atrás, já o vídeo completo de ontem, que também ainda permanece no IGTV aqui da Conexão Sistêmica, né? Conexão Underline Sistêmica, lá no IGTV, vocês ainda vão achar a nossa palestra de ontem, mas para aqueles que estão no grupo, amanhã eu já vou mandar um link para que vocês possam assistir também e ter esse link que conectará a quem clicar nele também ao nosso canal do YouTube, que tem outras palestras, outros vídeos e também uma palestra que eu fiz do tema do território do casal há mais ou menos uma semana, 10 dias atrás. Está lá, ficou pronto também, a gente postou. E, como eu disse ontem, esse grupo vai permanecer, então, vivo até a sexta-feira. E quem ainda quiser participar para poder ter acesso a esses materiais, é só mandar uma mensagem para a gente. Algumas pessoas fizeram ontem, eu já coloquei no grupo. É só mandar uma mensagem para a gente no WhatsApp do Instituto, que é o 11 97088 4087. 11 97088 4087. Só colocar lá, gostaria de participar, a gente coloca no grupo. Não precisa se preocupar, porque vai só entrar esses materiais e também, de repente, quem
não quiser, pode sair do grupo se achar que isso não está sendo cumprido, né? A ideia é só colocar material que a gente está fazendo nessa semana e alguns outros vídeos ou algum outro tipo de material que a gente localize aqui no Instituto, que seja pertinente àquilo que a gente falou durante os dias, né? Eu até separei já um outro vídeo de uma professora, de uma cientista, na verdade, americana, que fala sobre a dificuldade de algumas crianças no aprendizado. Eu vou postar amanhã ou depois de amanhã. Eu estou também dando um tempinho para vocês entrarem em contato com esses conteúdos que a gente está produzindo, mas eu já separei esse vídeo que eu acho interessante e um vídeo também de do Sir Robson, que fala também sobre criatividade, sempre ligado a essa relação das crianças, dos jovens, né? E tudo isso, para nós, tem um, um peso gostoso, porque nos relaciona a uma atividade que a gente vai ter aqui no Instituto, online, com o Carlos Parrelada, falei isso ontem, né? Ele vai trazer uma masterclass que vai tratar dos assuntos da relação de pais e filhos no mundo atual. Ele vai estar conosco nos dias 16 e 23, são 2 quintas-feiras. Quinta-feira não é essa outra, e depois a outra, das 9 da manhã até 1 hora da tarde, online, por videoconferência, trazendo esses temas assim, mais atualizados. Ele que é um especialista na educação sistêmica e também na relação de pais e filhos, ele fala muito sobre a diferença das gerações e também a importância de certos momentos na vida do casal e na criação dos seus filhos. E faz também um link com algum momento com a escola e a família. Bem interessante. Quem tiver interesse, acho que vale super a pena, porque ele é uma pessoa bem especial e a Masterclass é num super preço interessante. Mas isso é decisão de cada um mais lá na frente. Se tiver interesse, escreve para a gente, que a gente manda links com os materiais. Em algum momento, acho que na quarta ou quinta-feira, eu vou colocar um link com todas as informações que tem. Mas, como disse ontem, o grupo vai receber todos os materiais. Não estaremos olhando para ninguém que esteja entrando na Masterclass. A ideia do grupo é falar realmente sobre os temas relevantes aí que a gente separou cinco deles, cinco ou seis, cinco deles. E é isso. Quem também quiser mandar alguma mensagem para a gente, falando sobre alguns outros temas que interessam, aí sobre a relação pais e filhos, ou outros temas que porventura interessem a vocês, é só mandar uma mensagem, tanto aqui no Instagram, quanto pelo nosso WhatsApp, 11 97088 4087. Essa interação é bacana, porque a gente vai podendo criar conteúdos de interesse de vocês. E a gente gosta muito de falar, pesquisar sobre os temas sistêmicos. Isso também é uma boa troca para a gente. Muito bem. Então, quero então retomar a nossa semana aqui com o tema de hoje, a palestra de hoje, mas eu vou falar mais uma vez o tema, né? O tema de hoje trata das dinâmicas das crianças na direção da sua própria sensação de pertencimento. Mas eu quero retomar um pouquinho para fazer o link do que nós estávamos falando ontem, e mais uma vez, como algumas pessoas chegaram depois do que eu disse, toda a palestra de ontem está no Instagram, aqui no IGTV, estará até amanhã, a palestra de ontem. E também, quem mandar uma mensagem para a gente, para entrar no grupo do WhatsApp, vai receber o vídeo completo de ontem. E então, essa postagem dos vídeos que a gente fizer
é a razão pela qual a gente montou os grupos, para ficar além do Instagram e para ficar mais fácil para vocês localizarem e também ter contato com o nosso canal, porque tem esse e outros temas lá. Mas, finalizando o que a gente disse ontem para fazer essa costura, nós ontem tratamos do assunto do lugar, um território, um lugar de pertencimento do casal, quando da decisão de ter filhos e quando do nascimento dos filhos. Então, a importância que tem, lógico, o pai e a mãe, dois personagens, mas a gente estava falando desse lugar que faz parte de duas pessoas, portanto, de dois sistemas, de duas ideias, de dois modelos de sentir, pensar e de agir. Todas as influências que isso tem ao acontecer eventos importantes. O casamento é um evento importante dentro das famílias. A gravidez é um evento importante para o casal e para a família. E o nascimento de uma criança é sempre um momento importante. Na visão sistêmica, o nascimento da criança ele traz uma ligação muito forte com esse ambiente do casal, esse lugar do casal, esse território do casal que eu expliquei ontem, que diz respeito à construção que a gente acaba trazendo dos nossos modelos herdados pela nossa biografia, pela nossa vida com os nossos pais, avós, assim por diante, mas também com as informações transgeracionais que a visão sistêmica tanto conhece, com as lealdades e com os vínculos sistêmicos, né? Com as repetições dos padrões familiares. Quando o casal se encontra, há uma construção das ideias e do modelo. Seria muito interessante se sempre essas construções fossem levadas como algo que conscientemente tem uma importância, porque de qualquer maneira essa ligação e esse território desse lugar do relacionamento do casal, ele vai existir. E no nascimento dos filhos, há uma certa necessidade de um ajuste que o casal tem que conseguir fazer através desse lugar, desse núcleo, né, desse container, né, estou querendo dizer sobre esse território mesmo que o casal tem, de ajustar como é que a gente agora faz com o nosso filho, o que a gente vai cuidar, como fazer, quais são os movimentos que a gente vai levar como a nossa ideia para a criação, as nossas necessidades, como é que a gente vai lidar com isso e como é que eu ajusto o meu lugar de filho, a minha mulher o lugar de filha, o lugar de nora, o lugar de cunhada, o lugar de irmãos, eu também, da mesma maneira, como eu olho para minha mãe, como eu olho para minha sogra, como eu olho para meu pai, como eu olho para o meu sogro, a partir dela a mesma coisa. Quais papéis que precisam ganhar outros limites, né, para que, em prol dessa nova vida que chega, esse lugar do casal tenha uma importância bacana. E aí, isso é o que nos liga com esse assunto que nós vamos tratar hoje. Essa dinâmica da criança no modelo de pertencimento. Então, lógico, a criança nasce com, como eu falei, eu sou ruim de matemática, não, é que a ideia é essa mesmo, para a gente ter essa consciência. A gente não é 50%, a criança não é 50% o pai, 50% a mãe, ou 50% o sistema do pai, 50% o sistema da mãe. Ela é 100% esse lugar de pertencimento do casal. Portanto, nesse modelo, ela é 100% o sistema da mãe, 100% o sistema do pai. E o que vai criar um ajuste é esse lugar do casal, aonde a gente leva mais
em conta as nossas ideias, aquilo que a gente pretende fazer, a nossa vida, aquilo que é importante para a gente, os nossos projetos, aquilo que nos uniu, o amor que nos uniu, a vontade de estar junto, a vontade de ter tido filhos, e, e como é que a gente vai, através de olhar uma vida que chega, que foi expressa pelo amor e pelo desejo de continuidade, aquilo que agora está expresso, uma pessoinha, como é que a gente vai lidar com isso? Né? E o que, que a gente precisa priorizar? A criança, ao nascer, boa parte do, a montagem, a própria estrutura dela dentro do seu sistema nervoso, daquilo que ela vai trazer de construção interna da sua vida, da sua ligação mesmo com o mundo externo e com o mundo interno dela, ela vai construir esse, essa estrutura através do relacionamento com os pais e cuidadores. Então, isso é conhecido já pela ciência, que traz essa verdade, né? Essa dinâmica que acontece, quer dizer, não há mais dúvida disso. Ao nascer, a gente está parte pronto do nosso sistema nervoso, a formação da nossa compreensão, do nosso cérebro, isso vai se ajustando à medida que a gente vai se relacionando com o mundo externo, através dos estímulos e através daquilo que a gente vai compreendendo e sentindo, percebendo, até que a compreensão da criança não é feita na mente, ela é feita por essas partes internas, pelo nosso sistema nervoso, que é, na verdade, quem vai guiar a gente para sempre, né? A gente pensa, às vezes, no mundo do adulto, e o trabalho sistêmico deixa, assim, a gente ganha uma clareza muito grande disso, que a direção, a bússola, o norte, o que a gente quiser chamar, o nome que a gente queira dar, de um adulto, ele está grande parte dirigido e direcionado e estimulado por essas estruturas que se formam lá no início da nossa vida. Também, entre as outras, essa é importante. Então, a criança, na mirada, no foco, na visão sistêmica, ela acaba fazendo uma ligação forte com os pais e cuidadores, no sentido de uma um movimento que é extremamente humano e que nos une ao grupo, né? Nós, como mamíferos, temos esse modelo que é um modelo do ser humano, porque tem todo esse sentimento, essa percepção envolvida, uma ligação com aquilo que a gente percebe, com os sentimentos dos nossos pais e um pouquinho da família expandida. Então, no nosso próprio DNA, vem informações de movimentos de sentir, pensar, e movimentos de ação, de agir, de várias gerações, tanto do nosso pai quanto da nossa mãe. Então, a criança, com essa informação que já está dentro dela, né? A criança que todos nós fomos um dia, ela vai sendo estimulada a conexão com essas partes a partir daquilo que vai acontecendo na relação dela com os pais e com os cuidadores. E dentro do trabalho sistêmico, a gente percebe muito o movimento que a criança faz e que a gente percebe também, lógico, trabalhando depois com o adolescente ou com o adulto, o quanto tem uma coisa que é bem da nossa infância, de dividir dores.
a gente cresce um pouco com esse movimento interno. Então, se eu estou perto do meu irmão, do meu irmã, do meu amigo, da minha mulher, do meu marido, não faz diferença. Há uma sensação de que se a gente fica muito conectado com a dor do outro, seja ele um membro da família ou não, é como se dentro da gente existisse uma sensação de que isso é possível ser dividido, como se a gente tivesse a ideia de que do 100% da dor do outro, uma parte vem para a gente. E quanto mais a gente ama, quanto mais a gente gosta, ou quanto mais a gente sente que é uma obrigação por crença, por forma de criação, mais a gente toma aquilo como se quanto mais dói para a gente, mais é com a sensação de que ficou pouquinho lá para o outro, 10% carregando os outros 90%. E é uma coisa que nos une, é esta forma que nos faz pertencer. E a criança faz isso muito automaticamente. Ela se conecta muito com, com o que está em torno dela, com o que está em volta dela, essas sensações que ela não sabe muito bem o que é que está acontecendo e quem cuida passa a, a interpretação do que está acontecendo diante da sua forma de lidar com essas dores. Então, vale dizer que se, pensando de falar uma coisa, de não falar uma coisa tão dramática, uma coisa mais simples, de que se eu tenho dentro das pessoas que cuidaram de mim quando criança, seja meu pai ou minha mãe, ou um pouco da família expandida, a ideia de que ao sentir qualquer emoção difícil é bom dormir, é bom comer, eu vou crescer com essa ideia internamente. Porque eu sinto de uma certa maneira, a hora que eu me alivio como criança, eu deixo de chorar porque comi, porque talvez seja lá o que aconteceu comigo, mas de repente não tenho nem espaço mais para sentir o choro, né? Porque também vem o acalento, vem as coisas junto. O adulto, quando vê a criança fazendo uma coisa parecida, ele também tem esse sentimento de que aquele serzinho está fazendo parte. Como é bom a gente ver em cada modelo, né, que um puxou mais de uma família, outro puxou de outro, daí volta aquela história do casal, desse lugar do casal. A importância que é lógico que a criança vai puxar um pouco do pai, um pouco da mãe, não há dúvida disso, vai puxar um pouco da família de um, família do outro, não tem dúvida disso, a gente fala isso como se fosse, que legal, mais parecido comigo, e também às vezes por trás disso tem uma inclusão ou tem uma exclusão? Essa é a questão que a criança acaba se conectando. Quanto mais ela sente que um lado está excluído, mais ela se conecta com aquele lado, nesse movimento que eu falei de fazer igual. A dinâmica que rege esses movimentos, né? É como se fosse na frase de eu sigo você. E a criança acaba seguindo aquela parte mais excluída. Uma outra dinâmica é eu por você. A criança acaba fazendo algo, sofrendo algo, como se, ao fazer isso, ela diminuísse o sofrimento da outra parte. Pai, mãe. Eu me lembro de ter trabalhado aqui com crianças há muito tempo atrás. Eu me lembro de um menino muito figuraça que veio aqui. E eu pedi para... Ele já era grandinho, né? Dava para conversar um pouco com ele. Estava lá uma questão de que ele, na escola, já não sabia muito bem o que fazer com ele, todo mundo lá meio perdido. Na verdade, ele tinha uns hábitos meio disfuncionais dentro da escola, assim, de não prestar atenção e era meio brincalhão, meio, enfim, quebrava um pouco a rotina da escola. E ele já era um menino assim, já mais grandinho, né? Grandinho não de forte, eu estou dizendo de gordinho, não é isso que eu estou dizendo. É grande de tamanho mesmo. Ele tinha um tamanho meio maior, provavelmente. Eu não conheci o pai, mas quem trouxe foi a mãe. Provavelmente o pai dele, ou a família do pai, ou a família da mãe, tinha alguém que era mais alto, assim. É uma figura, menino. E quando eu conversei com ele, ele estava lá,
também brincando comigo no sentido de não estava me levando nem um pouco a sério. E aí eu falei para ele, sua mãe me contou que você faz assim, assim, contei para ele, né? Ele achou graça quando eu contei o que ele fazia na escola. Que não era nada grave, mas era disfuncional. Não fazia nenhuma coisa grave. Mas ele, enfim, não prestava atenção na aula e dava aquela impressão de que ele estava meio voando. E toda a preocupação de todo mundo. E aí eu perguntei para ele, então, você acha engraçado, quem é que faz igual você? Ou de quem você lembra quando você faz isso? Eu não me lembro exatamente a pergunta que eu fiz, mas ele foi direto no ponto. De quem ele fazia igual. E tinha uma relação com o casal. Era algo que não ficava ajustado entre o casal. E ele, então, trazia, assim, como dentro dessa palavra que eu usei, né? Eu por você, ou eu sigo você. A criança, se ela sente que algo tá ficando, pode romper nesse lugar, nesse território do casal, ela tenta fazer de tudo para que isso não aconteça. E uma das coisas que ela acaba fazendo inconscientemente é imitar uma parte, é fazer igual a uma parte, para dizer eu sigo você. E, e esse é um movimento bonito das crianças, e daí a razão para pertencimento, né? Para se sentir pertencendo e para que não haja nenhuma mudança nesse núcleo principal que a criança leva na sua sensação amorosa muito, dá uma importância muito grande, que, que leva essas funções e dinâmicas e perspectivas não conscientes, que ela acaba levando depois, aquilo acaba tem a chance de virar como uma estrutura de personalidade que ela vai levar adiante na vida. E depois de X anos, esses acontecimentos nem ficam muito claros mais para ninguém, mas eles vão marcando um pouco a estrutura da personalidade de cada um de nós. Daí essa ideia, esse pensamento que a gente percebe trabalhando, que o quanto de autonomia a gente tem nas nossas decisões, né? Quem caminha aqui pelo Instituto, a gente sempre conta que a doutora Ursula Frank Bryson, num dos trabalhos, que ela estava mostrando a dinâmica do movimento primário interrompido, que é uma das dinâmicas sistêmicas que geram algumas características e que muitas vezes as que acontecem no ato do nascimento, nos primeiros meses. Então ela falava assim, trabalhando depois de muito tempo, eu sinto que tirando a ponta do nariz, tudo daqui para trás em nós, em cada um de nós, é influência, é guiado por essas interpretações e essa estrutura que a gente formou lá atrás, que tem muito mais de padrão familiar do que de lealdades a disfuncionalidades ou a fatos complexos de exclusão dentro das famílias do que da própria estrutura da gente como aquilo que a gente desenvolveu para os nossos interesses, para as nossas buscas e para aquilo que a gente quer fazer. Então, como eu disse ontem, repito hoje, só essa cenoura, vamos dizer assim, pensando nos filhos e como a gente pode, ao conhecer isso, poder criar como se fossem barreiras para que os filhos possam entender de que dessas dinâmicas os pais estão conectados, portanto, eles estão cuidando. E a criança fica mais livre para poder viver a vida que se apresenta dali para frente. E, e é uma boa chance de fazer com que esses vínculos para trás fiquem menores, fiquem mais leves, e que a criança não tenha que carregar a responsabilidade de resolver isso, porque é isso que a criança faz inconscientemente. Não de resolver, mas nesse modelo inicial que é eu tomo a dor e me conecto com o que está acontecendo em volta e assim eu pertenço, me sinto pertencendo e aí vai criando dali para frente modelos, cada um de uma forma, né? Cada um com a sua própria história, mas modelos que no final
quando a gente encontra o adulto depois, ele está ainda vivendo em função de coisas que aconteceram no passado. Ah, se a gente pensa em outras construções, por exemplo, de negócios, né? Eu me lembro de ter atendido há muito tempo atrás uma pessoa que estava falando um pouco da formação de um negócio que ela tinha, uma empresa dessa pessoa, e eu sempre pergunto um pouco sobre a origem, né? Portanto, eu estou falando desse território, quando eu falo da origem, estou falando do território dos fundadores, eu estou falando desse, como se fosse o lugar do casal. O que aconteceu ali? Né? E essa pessoa me contou que e depois eu pergunto sobre a intenção, que também, muitas vezes, trabalhando com pais, eu pergunto a mesma coisa, né? Como é que são as dinâmicas do próprio casal, criação do filho, e como foi quando foi a decisão de casar, a decisão de ter filhos, de quem foi, o que aconteceu, o que estava acontecendo naquele momento na vida do casal, porque tudo isso faz parte do contexto daquelas primeiras impressões que a criança, ao depois. Normalmente os pais vêm por alguma disfuncionalidade aí apresentada pelos filhos, e então eu retomo dessa maneira. E essa pessoa não estava falando dos filhos, estava falando do negócio, e uma das coisas que ela me contou, que inicialmente esse negócio foi criado dentro da ideia dela de poder trabalhar para ajudar alguns membros da família financeiramente. E depois isso se tornou desnecessário. Os sistemas de negócios, por exemplo, são sistemas que funcionam como sistemas vivos, mas têm outras características. Então, uma empresa assim, ao não ter mais uma funcionalidade, né? Ou seja, gerar lucratividade para resolver essa questão que no início era importante, que pode ser também, a gente às vezes vê coisas do tipo, montei um negócio para juntar os filhos, montei um negócio para que os irmãos ficassem perto, montei um negócio para ajudar primos, enfim, para dar espaço. Sempre tem uma fala que de verdade é aquilo que estava acontecendo com a pessoa naquele momento inicial. Então, esses sistemas vivos, quando chegam e não tem mais a função, porque se torna desnecessário, eles vão perdendo o sentido e vão diminuindo, né, como se fosse no caminho de terminar, e precisa de um novo estímulo. Então, agora a gente vai trabalhar para outra, outra meta. Na vida da gente, não estou querendo comparar pessoas com empresas, eu estou querendo dizer para vocês que esses movimentos são dos próprios sistemas. Se a gente cuida de deixar os nossos filhos conectados com o nosso ambiente de casal, o filho fica livre de ter que funcionar com aquilo que ele não sabe nem direito que a família espera que aconteça na vida dele para que ele também possa se sentir pertencente. E se a gente também não dá conta disso, sempre a pergunta é quem está sendo excluído desse processo. E muitas vezes a gente, na criação dos filhos, leva mais em consideração a necessidade da irmã de uma das partes, de que gosta de criança e não teve chance de ser mãe, a chance da uma das mães poder ter agora um estímulo com o neto, de poder ter algo que para ela é importante. Enfim, uma série de coisas que elas são muito importantes e muito válidas, a gente só não pode, juntando as duas coisas, o que eu falei ontem, estou falando hoje,
tirar da perspectiva de que a criança não pode ficar excluída do processo. Ela é a parte mais frágil e portanto, a parte importante naquilo que diz respeito ao cuidado e a clareza de que, se deixar, ela vai fazer essas conexões com aquilo que ela não tem tônus emocional, compreensão, não tem nada para poder cuidar, né? Mas ela vai se conectar. E o segundo ponto, que eu também toquei ontem, é que a gente pode, com relações maduras, e uma conversa clara e objetiva, levando em conta esse lugar do casal, poder amenizar um pouco o peso que tem eu tive um filho, porque a minha irmã não teve filhos, então é importante para ela, sei lá, qualquer história que a gente vai nesse sentido. Isso não é 100% verdadeiro. A gente não tem filho só para isso. Então, poder isso estar claro dentro desse cercadinho aqui do casal, que isso foi uma coisa que norteou a decisão, mas e o que mais? E o que mais? E os nossos projetos em comum? Isso tudo vai aliviando a sensação de uma das partes, né? Se eu estou contando essa história como se fosse uma coisa minha, alivia um pouco todas as sensações que a minha mulher pode ter. E isso, portanto, não chega na criança, porque ela não se conecta nisso, porque a mãe não vai estar se sentindo excluída, diminuída, qualquer ida que a gente colocar aqui, porque o que ela sentir, a criança provavelmente vai se conectar com isso e não vai fazer nenhum julgamento de certo e errado, se o pai está certo ou se a mãe está certa. Ele vai se conectar com a dor e com o sentimento e pertencer através desses sentimentos. É isso. E eu sempre, quando tenho dificuldades de entender esses movimentos, eu adoro sempre pegar um filminho, às vezes pego o mesmo filme, que é tão bonitinho, daqueles de Animal Planet. Tem vários lindos, eu adoro os de felinos, acho tão interessante. E às vezes acho também aqueles de urso polar. Urso polar, que daqui a pouco a gente nem tem mais filminho deles, né? Mas, então, esses de urso polar é muito interessante porque a mãe fica lá, depois de ter as crias, né? Mais de uma, muito conectada naquele que é mais forte, né? Já é uma coisa diferente da gente, né? O ser humano, ele se conecta de forma diferente. Os mães e pais não gostam muito que a gente fale assim, mas tem sempre o olhar para um filho mais, que a gente sente que é o mais precisa, alguma coisa nesse sentido. Via de regra, também isso não é uma norma, mas já eu acho bonitinho de ver essa diferença. E de repente a mãe está lá e passa, ensina, com um tempo enorme, fazendo dedicação de sair, se arriscar para pegar comida, para defender. Aí um belo dia acorda e larga lá os filhotes, que em tese já aprenderam tudo que eles precisavam. A natureza faz esse movimento. E os filhotes lá reclamam, choramingo lá, um tempo depois vão cuidar da vida e utilizar aquilo que ele aprendeu. Nós ficamos com essas conexões muito mais tempo, né? Primeiro a gente leva mais tempo junto com os nossos filhotes, entre aspas, e os filhotes também se conectam com os pais, avós, todos nesse movimento de que o grupo permanece, a importância do grupo, a importância do pertencimento. A gente abdica, eu uso uma frase corriqueiramente em diferentes settings, a gente é capaz de, para pertencer, abdicar os sonhos das nossas almas, os nossos projetos, os nossos objetivos, a nossa felicidade. É natural a gente fazer isso, é uma coisa humana e não tem nenhum problema, não tem nada de errado. Quem sou eu para dizer isso? Ou eu, qualquer pessoa dizer, pelo menos eu. Mas o que é interessante é que esse olhar para o sistêmico
traz para a gente um conhecimento, uma possibilidade de desenvolvimento de posturas e atitudes que podem amenizar nesse modelo da relação de pais e filhos inicial da vida que eu estou tratando nesses 2 dias, a ponto de incluir a criança, as suas necessidades e a importância de que, ao criar esse cuidado, a criança fica mais livre para o aprendizado, para o desenvolvimento de confiança, tudo que nós, adultos, vamos precisar muito e que qualquer pessoa precisa imediatamente após sair desse grupinho da família e ir, por exemplo, para a escola. É uma das coisas que a gente vai falar lá na quinta-feira. Muito bem. Amanhã nós vamos falar sobre um tema interessante que a mirada sistêmica traz, que é como se fosse o lugar de cada filho, primeiro, segundo, um pouquinho de como isso funciona. Eu não vou falar nada técnico e polêmico. Eu vou falar um pouquinho desses movimentos, desses lugares na direção da nossa relação com a vida. Um pouco da ligação com os irmãos, nesse lugar inicial do bandinho ou do bandão. Quando tem muitos irmãos, é um bando grande. Volto a dizer, esse vídeo vai ficar no IGTV. Eu estou gravando aqui também pelo Zoom. A gente vai fazer uma edição e depois disponibiliza esse vídeo do Zoom no nosso canal. Esse vídeo do IGTV vai ficar 24 ou 48 horas, esse de hoje. Depois a gente vai colocar no grupo do WhatsApp, para que vocês que estejam fazendo parte do grupo possam assistir outras vezes. Para fazer parte do grupo, você não precisa fazer nada, a não ser mandar para a gente quero participar do grupo no nosso WhatsApp 11 970 88 40 87. Eu mando o link para entrar no grupo ou coloco vocês no grupo diretamente. Como eu disse, nossa alegria de passar esses temas, como fizemos várias vezes esse ano, várias vezes mesmo, a gente fez oficinas todas as terças-feiras desde janeiro, fizemos várias nas quintas-feiras, algumas até extraordinárias, um número enorme de encontros que nós fizemos, e falamos várias vezes desse tema, estamos voltando com alegria a falar dele, mas a alegria também maior porque a gente vai receber o Carlos Parrelada, que é um especialista nesse assunto, ele vive em Barcelona e vai estar conosco via tecnologia, essa maravilha que a gente tem, por videoconferência, nos dias 16 e 23, são 2 quintas-feiras, das 9 à 1 da tarde, com tradução consecutiva, para que todos possam aprender com tranquilidade sobre o tema. E, repito, durante essa jornada até quinta-feira, eu vou colocar em algum momento um link para quem queira conhecer o trabalho e ver que é interessante, tem um custo bem econômico, uma facilidade super para pagamento, mas não é necessário participar da Masterclass para continuar recebendo esses materiais e poder participar aqui das nossas lives. É isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado pelo carinho aqui de quem esteve com a gente. E nos vemos amanhã. Para quem queira, amanhã vamos falar então do lugar de cada filho, a relação desse lugar com a vida de cada um de nós. Um grande abraço. Muito obrigado.